Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Cotidiano e Direito. Meu nome é Clarissa, sou advogada na área empresarial, na Advocacia Rodella, e também sou sócia da Advoclass Treinamentos e Capacitação Profissional. Hoje, nosso convidado é o Dr. Fernando, que é tabelião titular do 2º cartório daqui de Americana. E eu vou passar agora a palavra para a doutora Maine, que é minha amiga e companheira nesse projeto do podcast. Bom dia a todos, estamos aqui no 8º episódio do nosso podcast. As nossas transmissões são sempre ao vivo, terça-feira, meio-dia, quinzenalmente. Esse ano ainda teremos mais um episódio no dia 17 de dezembro. O nosso convidado de hoje, que muito nos honrou em aceitar o convite, é o Dr. Fernando Scrivani. Ele é o tabelião titular do 2º cartório de notas aqui de Americana. Antes disso, ele foi juiz federal por mais de 17 anos e também compôs o Tribunal Regional Eleitoral na condição de desembargador convocado. Também foi juiz de direito e promotor de justiça, além de servidor da Justiça Federal. Também é mestre em direito pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado pela Universidade de Pisa. Hoje, aqui no nosso podcast, nós escolhemos o tema de inventário no cartório, que é do cotidiano do Dr. Scrivani, pelo volume de serviço que tem no cartório, e também porque pensamos que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Muitas vezes procuram primeiro o advogado, que é o caminho mais adequado, mas também sabemos que vão direto lá no cartório para esclarecer aí as dúvidas quando tem o falecimento de algum familiar. Então, o Dr. Scrivani aqui nos ajudará com as dúvidas mais comuns que eles estão acostumados a atender lá no cartório. Com isso, gostaria de agradecer ao Dr. Scrivani mais uma vez por ter aceito o convite e pedir para o senhor contar mais um pouquinho sobre a trajetória do senhor, sobre o funcionamento do cartório. Então, eu que agradeço. Boa tarde, doutora Clarissa, doutora Maine. Eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar aqui, podendo representar o tabelionato, a atividade notarial em Americana. Nós temos 2 cartórios e, como dito, eu estou à frente do 2º cartório há mais ou menos um ano. Eu cheguei em novembro de 23. Foi uma mudança de carreira, uma mudança de vida e desde então a gente vem procurando, né, reestruturar os serviços, reestruturamos a sede, mudamos de endereço e realmente a atividade notarial em relação aos inventários extrajudiciais vem crescendo cada vez mais, é uma realidade. A demanda existe, é diária. E, como foi bem colocado, nós atendemos todos os dias pessoas em busca de informações sobre isso. Mas, efetivamente, se for para começar a colocar um primeiro ponto, o primeiro passo seria para aqueles que estão interessados ou precisam de um inventário extrajudicial, o mais adequado é começar consultando um advogado, que vai ter condições de indicar se o caminho extrajudicial, que acho que a gente vai ter oportunidade de comentar aqui, não é aplicável, não é extensível para todas as situações, embora já abarque a maioria delas, que o advogado, com o primeiro contato, vai ter condições de compor com o cliente, de explicar, de oferecer para ele toda a orientação necessária para o desenrolar mais fácil desse ato que é tão importante e que resolve tantos problemas, né, na vida das pessoas. Certamente. Doutor, e a gente poderia dizer que o inventário extrajudicial, ele é uma novidade? Legislativamente, na lei, não. É até curioso isso, é uma coisa, um ponto que, quando a gente vai buscar historicamente, isso daí a gente fica até surpreso de saber que lá no Brasil Colônia, nas ordenações filipinas, já havia previsão. O Código Civil de 16 falava também, mas submetia a partilha, a homologação da partilha à esfera judicial. E, enfim, na prática, isso só começou a vingar mesmo agora em 2007. Quando falo agora, já são quase 17 anos, né? Mas comparado ao Brasil Colônia,
agora em 2007, com a aprovação da Lei 11.441. Peço desculpa se eu estiver enganado com a numeração de lei, mas numeração de lei não é meu forte. Tá? Eu dificilmente lembro de alguma numeração, mas essa, por ser uma lei muito importante da prática, do dia a dia, a gente costuma lembrar. Em 2007 se tornou uma realidade, institucionalizada com a prática crescente nos cartórios. De lá para cá, no último levantamento que eu tenho conhecimento, já foram feitos cerca de 2.300.000 inventários extrajudiciais em todo o país. Esse levantamento certamente está desatualizado, o número já deve ser maior, mas o último levantamento que eu tenho conhecimento aponta esse número já significativo. E, doutor, como tem algumas pessoas nos acompanhando, até se quiserem enviar as perguntas, a gente está aqui com o chat aberto, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Nem todos são da área do direito. Quando nós dizemos um inventário extrajudicial que é feito no cartório, como que é o trâmite disso, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho? Tá, então talvez um inventário, seja judicial ou extrajudicial, ele tem por finalidade apurar o patrimônio, o acervo deixado por alguém que faleceu e atribuir esse patrimônio e dividir esses bens para os seus respectivos herdeiros, tanto em juízo quanto fora do juízo. Essa é a finalidade básica, é regularizar essa transmissão de propriedade que ocorre automaticamente com a morte, mas ela precisa ser regularizada. No extrajudicial, o grande diferencial é o tempo, o fator tempo. Dispondo as partes, os herdeiros, da documentação necessária, estando já consultados e conversados com o seu advogado, eu arrisco dizer que é possível fazer, excepcionalmente, concluir o inventário até no mesmo dia, numa situação ideal de toda a documentação pronta. Só para a gente traçar um paralelo, foi mencionado, eu tive a honra de ser juiz de direito, isso já tem algum tempinho, mas lá nos idos de 2003, quando eu estava fazendo o curso de formação para a magistratura, de ingresso na magistratura estadual, nós recebíamos diversas orientações para as diversas searas que nós iríamos atuar. A criminal, por exemplo, corregedor auxiliar, durante o curso de formação falava, olha, o ideal é que vocês tenham uma conferência de processos de réu presos a cada 5 dias, estejam vendo, não deixe sem movimentação por mais de 5 dias. Chegou nos inventários. A recomendação é o seguinte, olha, o inventário é aquele processo que não tem fim, que vocês não conseguem acabar. Vocês não arquivem este processo, porque vocês não podem arquivar sem estar finalizado, e se não tiver impulso das partes, a cada ano vocês façam uma inspeção e verifiquem se houve alguma coisa diferente. Ou seja, cuidem dos inventários uma vez por ano, porque é um processo de tramitação difícil, de tramitação morosa, e que depende essencialmente, naquela época, de uma infinidade de providências que vocês não vão conseguir dar conta se as partes não impulsionarem. Então, vejam os processos uma vez a cada ano. No extrajudicial é completamente diferente. É lógico que esse prazo de um dia que eu falei não é um prazo ideal, dificilmente na prática, a não ser que se trate de herdeiros extremamente organizados, que tenham toda a vida documentada e que consigam apresentar essa documentação de imediato. Em um dia não vai ser possível, mas ao cabo de 2 semanas é a realidade. Hoje, lá no segundo cartório, a gente consegue finalizar, eu acredito que em outros cartórios também, sem nenhum problema, em 2 semanas, a gente consegue finalizar o inventário e entregar para as partes com a resolução de todas essas pendências decorrentes da morte. Isso é tão interessante, né, doutor? Porque realmente, quando a gente se vale do Poder Judiciário, a gente sabe, né, como é atravancado, né, não só o processo de inventário, mas outros também, né? Eu mesma, nesses 22 anos de caminhada jurídica, né, como advogada, eu vejo, e o cliente ele fica ali também desgostoso, né, acha que não está tendo atenção para o caso dele. Então, quanto mais nós pudermos nos valer de procedimentos extrajudiciais, ao meu ver, é melhor mesmo, né? E uma dúvida que eu tenho, né, aqui, e até a gente colocou aqui na pauta, o doutor acha que quando, assim, na realidade, na prática mesmo, quando há uma legislação, ela vem, depois ela precisa de algumas regulamentações. Isso
atrapalha muito? Como que é, né, na prática mesmo que isso se dá, né, para quem está ali operando num cartório, por exemplo? Então, recentemente aconteceu uma situação extremamente pertinente ao inventário extrajudicial, que foi o advento da resolução, me perdoem a numeração, mas ela foi publicada no dia 30 de agosto, agora de 24, do CNJ, resolução essa decorrente de uma provocação do IBDFAN, que foi justamente alterando o arcabouço legislativo, normativo, né, vamos colocar assim, do inventário extrajudicial, para permitir que ele seja feito no extrajudicial, mesmo quando existam herdeiros incapazes ou menores. Isso foi uma mudança significativa, porque até então não era possível. Toda vez que existe uma inovação deste porte ou dessa natureza, nos momentos iniciais existe necessária aquela curva de aprendizagem, né? É novo, preciso entender a lei, depois eu preciso descobrir como eu vou aplicar, tornar essa lei realidade, a norma, no caso uma norma infralegal, realidade. E para isso, às vezes, nós dependemos de diversos atores ali conversando. Nesse caso, por exemplo, nós precisamos e obtivemos a resposta do Ministério Público, porque o Ministério Público precisa participar nesses inventários em que há herdeiros incapazes ou menores. E eles precisavam disciplinar o procedimento interno deles, para que eles pudessem vir e intervir nesses novos inventários. E houve, até em um tempo razoável, acho que ao final de setembro, já tínhamos aqui, no meio de setembro, meados de setembro, já tínhamos a regulamentação para São Paulo, e agora em outubro temos, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, padronizando para o Brasil inteiro. E a gente consegue, a gente muda fluxo de trabalho, a gente treina o pessoal, a gente conversa, debate. A primeira vez que vai fazer é um pouquinho mais difícil, porque não estamos acostumados, né? Demora um pouquinho mais de tempo, é um teste, mas depois vai fluindo e a prática conduz à perfeição, né? Você vai incorporando aquilo na sua rotina e de forma que as coisas acabam se facilitando muito. Pelo que nós vimos nessa resolução, traz que para ser possível fazer o inventário no cartório com herdeiros menores, a partilha precisa ser igualitária, ele recebeu uma parte ideal de cada um dos bens, dos imóveis do inventário. E essa questão de levar para o Ministério Público, para a ciência do Ministério Público, ainda se houver uma impugnação, aí tem que levar para o juiz. Então, acrescentou um pequeno procedimento, como o senhor disse, na prática do que estavam acostumados a fazer. Mas ainda assim foi um avanço, porque a gente precisa mesmo, o máximo que conseguir, de tirar os inventários do fórum e fazer no cartório. Isso é o que os clientes esperam, pela agilidade, também pela praticidade, porque marca uma única data para assinatura, ou até mesmo pelo sistema e-notariado, que os senhores pegam as assinaturas à distância, e o que a gente vê hoje em dia é que o cliente quer o que for melhor, mais rápido, solucionado e menos burocrático. Então, nesse ponto, a gente sempre comenta que os cartórios são mesmo a melhor via aí para a gente fazer inventários, até os divórcios, quando são possíveis. Mas, além dessa questão dos herdeiros menores, que outros requisitos a família precisa observar para conseguir fazer um inventário extrajudicial? Doutora, eu acho que o princípio básico é que não exista dissenso ou divergência entre os herdeiros, que eles estejam de comum acordo. Acho que no extrajudicial a palavra mágica, a palavra que abre todas as portas é consenso, é a ausência de litígio. Se tivermos todos de acordo, é o primeiro grande requisito. Menciona-se bastante, também isso está previsto nas normativas, a questão do testamento. Hoje, a situação atual, é possível cumprir na sede extrajudicial, fazer o inventário e cumprir o testamento na sede extrajudicial, ainda que esse testamento seja válido, desde que previamente tenha se requerido ao juízo o registro e autorização para o cumprimento deste inventário, deste testamento em sede extrajudicial. Então, o testamento vai exigir essa providência preliminar, se ele for válido. Se ele já tiver sido invalidado, ou se for caduco, enfim, não precisa, mas se ele for válido, a gente vai precisar pedir uma autorização para o juízo, para que se faça em sede extrajudicial. Tem esse primeiro requisito.
Se existir um testamento e se estiver discutindo ainda se ele é válido ou não, essa discussão da validade dele também é só em sede judicial. Superado esses pontos, nós podemos trazer para o extra e realizar lá. Um ponto que às vezes não é muito comentado, mas que é importante, é que só é possível realizar inventário de bens situados em território nacional. Nós temos aqui em Americana e região uma quantidade significativa de pessoas que ou vieram de outros países ou estão morando em outros países. Nós atendemos diariamente pessoas daqui ou com família aqui que estão residindo na Europa, estão residindo nos Estados Unidos, procuram um certificado digital notarizado para poder realizar ou cuidar dos seus interesses patrimoniais aqui no Brasil. Mas essas pessoas, em relação aos bens que estejam fora do território nacional, por exemplo, não é possível fazer o inventário aqui no Brasil. Na verdade, nem judicialmente vai ser possível em relação a esses bens. Pelo princípio da soberania, esses bens que estão fora do território nacional têm que ser submetidos ao sistema de direito do país em que se encontram, né? Então, o consenso, né, como regra, a capacidade dos herdeiros, com essa possibilidade e essa exceção em relação aos herdeiros menores incapazes, bem situados no Brasil, e que eventual testamento ou sua existência ou invalidade já tenham sido solucionadas previamente. Eu estou aprendendo bastante aqui, porque não é a minha área de atuação, então eu de vez em quando aparece, porque realmente os sócios ali das empresas têm esses problemas também, né, de questões de inventário, às vezes de divórcio, que nem a Maine falou. E, doutor, existe algo que seja interessante aqui para nós trazermos para o público em relação ao contexto da extrajudicialização também que ainda não foi mencionado? Olha, a extrajudicialização é um caminho cada vez mais afirmado no nosso país. A gente parte primeiro da situação que nós temos beirando aí 90 milhões de processos judiciais em andamento no país inteiro. E isso tudo leva à reflexão de o que fazer para racionalizar esse sistema, porque não é racional, nem se pode esperar que um país em que tem essa quantidade colossal de processos em andamento consiga dar resposta, não sei se pelas vias tradicionais, para todos em tempo adequado. É uma quimera, não é possível. E vem crescendo o entendimento, a compreensão de que ao judiciário cabe resolver aquilo em que há efetivamente a jurisdição, ou seja, onde há litígio a ser solucionado. Quando não há litígio, nós estamos na chamada jurisdição voluntária, que é a administração pública de interesses privados. Se cresce o convencimento, cada vez mais se fortalece o convencimento de que tudo aquilo em que não há litígio nós podemos retirar do judiciário, desocupar, desafogar o judiciário e trazer para outras esferas de solução, na justiça multiportas, e aí os cartórios vêm se destacando nesse papel, vêm se modernizando e assumindo isso. Recentemente, nós tivemos também no final de 2023 o chamado a Lei do Marco das Garantias, que caminha, vem trazendo, a doutora da área empresarial, caminha para trazer para o extrajudicial também muitos aspectos relacionados à execução, à satisfação de créditos. Então, a gente vem pontuando, nós temos um projeto de lei em andamento que promete extrajudicializar boa parte da execução de títulos. Então, nós vemos esse movimento, essa crescente, e isso vai criar para mim, isso já criou e vai ainda acentuar um nicho muito interessante para a advocacia. Porque o advogado que não estiver atento ao extrajudicial vai perder uma fatia interessante do mercado que está surgindo e que a gente só vai conseguir atender bem com a parceria muito efetiva entre os cartórios e a advocacia. É uma sinergia muito interessante que eu vejo e vejo assim como uma solução para muitos dos pontos que nós temos hoje em dia, em que, pela nossa condição como país, pela nossa condição institucional, é a melhor resposta que nós podemos ter para ter uma efetividade nessas questões.
O senhor comentou sobre a questão do advogado. Eu ia falar justamente sobre isso, como fica o papel do advogado nessa extrajudicialização, que realmente é um nicho importante. Cada dia mais a gente vê advogados, alguns focados que só atuam, inclusive, extrajudicial, e a parceria com o cartório é fundamental, assim, ter essa boa comunicação, porque tudo que a gente puder desafogar do judiciário, tanto para nós advogados, quanto para o cliente, é preferível. Sem dúvida. E esse nicho da advocacia, então o senhor vê como atuação em inventários, divórcios, o que mais engloba aí dos serviços oferecidos pelo cartório? Eu acredito que essa sinergia, essa troca de atribuições, esse enlace que envolve a advocacia e o extra, ela está presente em cada ato que é feito ali, que tem a participação do advogado. Vou citar um exemplo, não é previsto em nenhuma lei, não está citado como uma das recentes inovações, mas que acontece na prática. Eu sei porque já não foi nenhuma nem duas vezes em que aconteceu isso no segundo cartório desde quando eu cheguei. Por vezes o advogado, que atuando na área empresarial, tem ali uma confissão de dívida com mais estipulações de garantia, transferência de imóveis, e basicamente chega no cartório, lógico, tem as demandas dos clientes para atender, tem muita gente para atender, conversa, diz, olha, eu preciso resolver a situação dos meus clientes, eles concordaram com um contrato assim, assim, assado, dá as diretrizes gerais do contrato. E nós nos encarregamos de desenvolver esse contrato de acordo com as diretrizes e depois submetemos ao advogado, olha, é isso que o senhor quer, é assim, estamos atendendo. Então, por mais de uma vez, isso já aconteceu mesmo na área empresarial, patrimonial, de trabalharmos em conjunto, isso libera o tempo do advogado para cuidar naquilo em que ele realmente precisa estar, em que ele é insubstituível, que é no trato com o cliente. Então, essa parceria existe mesmo nessa área mais tradicional, existe muito fortemente no direito de família e sucessões, vai ser cada vez mais intensa na área da execução, recuperação de crédito. O cartório de protesto hoje aqui os cartórios de notas americanas, tanto o primeiro como o segundo, têm a competência anexa para protetos. O instrumento de protesto hoje é extremamente eficiente como recuperação de crédito, já está habilitado a promover mesmo a conciliação prévia, trabalhar com conciliação antes do efetivo protesto. E deve ganhar mais atribuições com esse projeto de lei que trata da extrajudicialização da execução de títulos, né? Então a gente vê isso como um futuro que já está presente. Que bacana. São tantas possibilidades, né, para a advocacia e também nessa sinergia, como o doutor bem lembrou, entre os atores aí, entre quem está ali, tanto do cliente também, que também está buscando informações, né, de uma justiça pedestre mesmo, né, que caminha ali, que ele pode entender também, né, os direitos dele, que ele vai ao advogado, o advogado também faz esse filtro, né, é bastante interessante. O doutor falou aqui sobre alguns requisitos, né, do inventário extrajudicial e falou da questão dos bens dentro do país, né, por conta da soberania, da questão dos menores, da questão do consenso. O doutor quer levantar aqui para esclarecimento algum outro requisito ou, de repente, citar algum exemplo aí que já tenha passado lá pelo cartório, claro, guardados aí o sigilo e tal, para maior esclarecimento na prática mesmo para os nossos ouvintes? Então, a via extrajudicial para o inventário permite que as partes componham entre si e decidam na prática, isso atribui entre os herdeiros e seu advogado, que vão decidir o destino, o fim e como se dará o cumprimento, como se dará a partilha, qual bem ficará com cada filho, se vamos ter a partilha por frações ideais, né, por partes ideais, que é obrigatória se houver menores. E, sobretudo, o que a gente vê são soluções sendo criadas de maneira muito criativa, assim, de maneira muito interessante, que vão trazer no futuro
uma economia significativa e até mesmo dispensar no futuro novas providências para a regularização de eventuais imóveis e eventuais bens. A gente pode citar, por exemplo, quando as partes convencionam fazer o pagamento da meação com usufruto sobre o patrimônio do deixado com a morte do autor da herança. Para quem está ouvindo e não é da área jurídica, normalmente nós temos a situação marido e mulher, um deles falece, e normalmente aquele que sobrevive, o cônjuge que sobrevive, seja a mulher, seja o marido, na maioria das vezes ele não é herdeiro, embora as pessoas achem que ele é herdeiro. No regime da comunhão parcial de bens, normalmente esse cônjuge sobrevivente ele é apenas meeiro, porque os bens são comuns na maioria dos casos, ou seja, os bens pertencem ao casal em comum. Quando um deles falece, o cônjuge que sobrevive não tem herança, ele tem meação, que é aquele direito a 50% não individualizado sobre o acervo patrimonial. E uma das formas que tem as pessoas encontrado de facilitar, especialmente para o futuro, a questão da sucessão hereditária é se pagar a meação, usa esse termo, ou seja, se atribuir, se definir a meação com usufruto sobre os bens deixados, dando aos herdeiros, pagando os herdeiros com uma nua propriedade. Isso pode gerar aí alguma diferençazinha de ITCMD para pagar, entende-se que é uma cessão gratuita ou onerosa nesse caso, é um segundo ato, mas o que isso significa? Isso significa o seguinte: quando esse segundo cônjuge, vivo na ocasião, vier a falecer, e a gente sabe que a morte é certa, um dia vai falecer, não vai ser necessário um novo inventário, porque o usufruto se extingue com a morte e os herdeiros já são proprietários de todos os bens da forma que ele ficou estabelecido. Então não vai haver novo ITCMD para recolher, por exemplo, não vai haver necessidade de mais um inventário extrajudicial ou judicial. Quem é proprietário vai continuar sendo proprietário, agora com imóvel livre do usufruto. Essa é uma das soluções que eu acho mais inteligentes hoje na seara extrajudicial, sempre que possível se atribuir a meação a título de usufruto. Os requisitos, de uma maneira geral, são aqueles que eu mencionei mesmo, o consenso, a maioridade, ou então um procedimento específico no caso de incapazes. Doutor, temos bastante gente aqui acompanhando a transmissão ao vivo. Bacana. Várias já elogiaram e colocaram aplausos aqui para o senhor. Bom, eu quero registrar que eu meio que combinei com a minha equipe que eles deveriam estar assistindo, e então fica um abraço aí para o pessoal muito querido lá do segundo cartório, um abraço a todos se estiverem acompanhando aí, que eles devem, pelo menos uma boa parte deve estar acompanhando. Está sim, doutor. Eu vi aqui pelos nomes, que algumas são mesmo funcionárias lá do cartório, que são sempre, aliás, muito atenciosas no atendimento nosso. Já parabenizando o senhor pela administração do cartório. Obrigado. O mérito é deles, né? Mas, assim, é muito bom, é uma equipe muito boa, realmente. Eu sou muito, muito grato por ter encontrado todos lá. Gosto muito de todos ali. Que bom. O que o senhor estava explicando a respeito do usufruto é uma questão prática interessante. Até um dos nossos tópicos aqui seria justamente as questões práticas de melhor forma para a resolução do inventário. Nesse caso, em pagando a meação com usufruto, que eu acho importante assim, a gente destacar, é que a propriedade já passa para os filhos, no caso, para os herdeiros, e esse viúvo fica com o direito de usufruir, por isso é esse nome usufruto. E a economia seria o que exatamente? Que no imposto de transmissão, que pagaria agora, por ocasião, imposto de transmissão sobre metade do patrimônio e futuramente, no falecimento do viúvo, novamente, imposto de transmissão. Com o pagamento do usufruto, equivale a quase 30% disso, restando aí um pequeno valor. Então, fiquei até feliz de ver que o senhor também indica isso como uma solução prática, porque eu também procuro orientar os clientes dessa forma, também acho que é uma saída bem inteligente, se a família está aí num consenso, e também para famílias que não têm muitos patrimônios. Porque eu também queria pedir para o senhor explicar a questão de que quando tem vários imóveis, a gente não precisa necessariamente deixar todos os herdeiros coproprietários dos imóveis. A gente pode fazer atribuições diferentes, um imóvel para um imóvel para o viúvo,
porque isso evita um litígio posterior. E quando eles se desentenderem e serem sócios num imóvel, a gente talvez precisar até mesmo de um processo judicial para acabar com essa sociedade, né, com essa copropriedade. Exato, doutora. É até o desejo da lei, né? No Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, ele sugestiona, ele orienta, ele indica o caminho da partilha cômoda, cada um ficando com um bem sem a formação de condomínio, exatamente para evitar litígio futuro, enfim, uma série de vantagens. Quando se trata de um acervo patrimonial que permite esse tipo de pagamento da herança, tanto melhor. Eventual diferença no quinhão de um de outro, se puder ser reposto ali em dinheiro, com as forças da herança, ainda melhor ainda. Se não puder, uma cessão de um herdeiro para o outro, nesse caso vai ter um reflexo tributário, mas enfim, é o desejo da lei, é o melhor quando a gente tem realmente a situação em que a família tem bens suficientes para essa partilha singularizada em favor de cada um dos herdeiros. Nós cumprimos aquele objetivo da lei, que seria a pacificação completa e evitar que um novo litígio venha a surgir por conta do estado de comunhão forçada, né, que às vezes permanece e fica. Doutor, só complementando, comentei aqui com o senhor a respeito das pessoas que estão acompanhando. Agora nós temos aqui também a Maria, que falou que é da 4ª Vara Federal de Aracaju. Um abraço grande para Maria. Na verdade, a gente conhece ela por Dodora. É um amor de pessoa que trabalhou comigo quase os 17 anos. Sempre esteve comigo nos projetos que a gente tinha lá e, enfim, mora no meu coração, ela sabe disso. Um abraço grande, um beijo para ela. Ela viu no meu Instagram e disse que ia acompanhar, perguntou se era aberto e disse que ia acompanhar. Ah, que bom. E tem também a Cristiane, que comentou que foi assessora do senhor. Meu braço direito por anos. E alguns familiares também. Irmão do senhor. O senhor é muito querido, doutor. Irmã, desculpe. Irmã, Renata, minha irmã. Eu só tenho uma irmã que me deu 2 sobrinhos lindos, a Maria e o Murilo. Ah, que ótimo. Todos aqui mandando parabéns, parabenizando aí pelas explanações. Doutor, mas a respeito de soluções práticas para o inventário, tem alguma outra que o senhor gostaria de pontuar, explicar para a gente? Então, hoje, especialmente depois com essa mudança, essa inovação legislativa, normativa, né? Normativa porque é infralegal do CNJ, uma coisa que ficou muito interessante, São Paulo é um estado vanguardista em termos de normas extrajudiciais, até porque acredito, como um estado de economia mais vibrante do país, as demandas começam por aqui primeiro e a necessidade de mudança começa por São Paulo primeiro, isso é fato. As normas do extrajudicial que eram vanguardistas porque elas já previam uma atuação do inventariante capaz de solucionar alguns problemas práticos que estão ali no início do inventário, que é o levantamento de saldos em instituições bancárias, o pagamento de impostos de transmissão, são providências práticas que viabilizam o sucesso do inventário. As normas já contemplavam, aqui em Paulista, já contemplavam isso em alguma medida. Agora, com essa normatização do CNJ, que veio no arrasto da provocação do IBDFAN, isso ficou ainda mais institucionalizado e com novas atribuições. Hoje é possível, desde que não exista menores no inventário, incapazes, que o inventariante, mesmo sem autorização judicial, porque ele terá sido previamente autorizado por uma escritura de nomeação de inventariante, que ele venha a vender, alienar algum bem que compõe esse acervo hereditário, para que com o resultado da venda desse bem, ele possa custear todas as despesas do inventário, desde o advogado, as custas e emolumentos, os tributos, enfim, vincular a venda desse bem ao pagamento desse inventário. Ou então, indo mais além, estando todos de consenso, tem um bem, por exemplo, que tem risco de deterioração, tem interessados na compra. Pode ser vislumbrada a possibilidade, sim, de que ele seja autorizado a vender desde logo esse bem, que a gente não tem que esperar a finalização. Às vezes nós temos situações, por exemplo, em que pode demorar um pouquinho para obter uma documentação aqui ou ali, e tem aquela oportunidade ali, chegando agora, que está na área empresarial, sabe disso. Oportunidade não tem hora nem momento, quando chega tem que ser aproveitada. E tem a oportunidade de vender bem aquele bem, de vender numa situação vantajosa,
E com isso ele não vai precisar ir até o juízo buscar um alvará. Não, com a escritura ele vai poder alienar esse bem e prestar contas dessa venda. Enfim, é uma nova situação muito interessante. É bastante interessante mesmo, e interessante também para o público que também tem a segurança jurídica, né? Porque muitas vezes buscava-se o judiciário com essa mentalidade, né? Ah, eu vou fazer na justiça porque daí eu tenho mais segurança jurídica. Isso não é uma verdade, né? É possível fazer extrajudicialmente com a mesma segurança jurídica. Então, vamos assim, caminhando aqui para o final. Acho que a gente poderia trazer à tona aqui algumas cautelas, né? Porque o doutor mencionou sobre questões tributárias. E, novamente, acho que a gente poderia falar aí também do papel do advogado nessa condução mesmo desse aspecto tributário. Sim, certamente. Um bom inventário extrajudicial, e eu repito isso com toda a convicção, começa com o advogado e termina com o advogado. É essencial. Até nós tivemos há pouco tempo, há alguns meses, né, aqui na OAB em Americana, um evento tratando do assunto. Nós tivemos aqui um colega tabelião lá do 5º Cartório de São Paulo, o Alessandro, e o Dr. Nelson, sim, advogado também, que é atuante muito na área. E ele colocou de uma forma muito clara: olha, o advogado tem a proeminência nesse tipo de procedimento. Cabe a ele, desde a primeira orientação, ao plano de partilha e ao aconselhamento na área tributária, e levar isso em conta, inclusive, na precificação dos seus honorários. Porque ele vai estar entregando para o cliente um resultado seguro em um tempo impensável na esfera judicial. E, às vezes, as pessoas ficam imaginando aquela ideia de que é no extrajudicial, no cartório, é mais simples, o advogado, por isso, vai cobrar mais barato. Não, eu acho que a lógica é a inversa. O advogado tem que cobrar a sua remuneração justa, porque ele vai entregar, ele vai resolver a vida do cliente em muito menos tempo, e ele vai estar resolvendo praticamente tudo, entregando junto com o cartório, resolvendo a vida do cliente. Mas na esfera tributária, especificamente, é muito importante isso, porque desde 2012, com a mudança das orientações normativas da Fazenda Estadual de São Paulo, não é mais necessário aquela homologação prévia do cálculo de TCMD. Com isso, ganhou-se em agilidade. A gente não precisa ficar aguardando a Fazenda homologar. Mas isso traz um risco, que o advogado cabe, a gente também lá no cartório orienta, mas o advogado cabe sentar, analisar, estudar com o seu cliente qual é o risco. Aquela tentação de declarar, atribuir ao bem um valor muito abaixo do seu valor real, com a intenção de economizar o ITCMD. É importante que as partes saibam, que os ouvintes saibam, os maiores custos normalmente estão relacionados não aos custos cartorários, mas aos custos do imposto de transmissão. Numa compra e venda, uma venda e compra, quem pegar um recibo de uma escritura para analisar, vai ver que ali que o valor do ITBI é sempre muito maior que o valor da escritura, muito maior, todas as vezes, salvo casos de isenção. Nos inventários, também o ITCMD normalmente, salvo se tiver algum caso de isenção, vai ser maior do que o valor da escritura. As partes podem entrar na tentação de economizar, a gente sabe como é isso. Podem querer economizar e com isso atribuir um valor abaixo do valor que seria razoável para esse bem. O que pode acontecer é que, embora a gente não tenha mais homologação prévia, a Fazenda depois pode rever aquilo, desconstituir aquele valor, lançar o tributo e cobrar multa. Então é uma economia que pode sair caro. E é nesse momento que o advogado tem que falar: olha, isso aqui não é seguro, não é legítimo diante da lei, não vale a pena. A melhor estudar, porque o direito tributário dá alternativas legais para a economia. Estudar eventuais alternativas para se economizar, ou se não tiver alternativa, ser muito claro com o cliente: olha, nessa situação vai ter que ser isso mesmo, infelizmente. O valor do tributo é esse e vamos recolher o valor adequado, porque depois lá no futuro a gente pode ter um problema. E o problema vem agravado pela sanção, né? Vem agravado pela multa tributária que existe. Então é um momento de extrema importância da presença do advogado e desse relacionamento com o cliente, para deixar bem claro para o cliente que há limites que precisam ser respeitados, né? Há tentações que não devem ser cedidas.
Sim, doutor. E a respeito do que o senhor falou de custas, outro aspecto interessante é que a tabela do cartório é uma e a tabela do fórum do judiciário é outra. Por vezes, quando a gente pega para fazer um orçamento de inventário, acaba sendo mais barato fazer no cartório do que pegar a tabela judicial. Normalmente é mais barato no cartório. Inclusive, o nosso teto de custas é bem inferior ao teto de custas no judicial. Então, para aqueles que têm um patrimônio muito grande, pode imaginar, o extrajudicial sai bem mais barato, bem mais em conta, que o nosso teto é bem mais modesto do que o teto do judicial. Então, essa é mais uma vantagem, além de todas as outras que a gente já comentou de tempo, de tudo isso. Só mais uma questão que eu anotei, que acho também interessante, é o reconhecimento de união estável. Porque nós sabemos que muitas pessoas vivem aí numa união estável, mas não tem uma escritura ou uma declaração. Quando falece o companheiro, essa pessoa está viúva, mas ela não tem nenhum documento que ampare. Como fica essa situação na prática no inventário? Então, esse foi um ponto muito interessante. Eu até agradeço a provocação, que eu havia esquecido de mencionar aqui. Ele foi objeto de preocupação nessa resolução agora do CNJ, essa de 30 de agosto. E hoje, o que se tem normatizado e padronizado para o Brasil inteiro é que aqueles que convivem em união estável, eles podem receber a sua ameação, a sua eventual participação e herança no inventário extrajudicial, desde que se tenha essa união reconhecida previamente em sede judicial, ou por escritura pública, ou pelo termo declaratório, que é um ato que se faz no registro civil das pessoas naturais. Todos esses, especialmente a escritura, registrada, além da escritura, é necessário ter sido levada essa escritura ao registro civil das pessoas naturais. Quando se tem essa documentação e se cumpre esses requisitos, é fácil. O companheiro vai poder participar normalmente de um inventário extrajudicial. Inclusive, se ele for o único herdeiro, ele pode promover, o único herdeiro ou o meieiro, ele pode promover sozinho esse inventário extrajudicial. Quando não há essa documentação, aí todos os demais herdeiros precisam vir e reconhecer essa união estável. Nas normas extrajudiciais de São Paulo, assim está previsto. Então, o falecido deixou irmãos, por exemplo, deixou 3 irmãos, e a companheira. O companheiro e os 3 irmãos comparecem ao inventário. Os irmãos, que seriam os interessados e prejudicados pela união, reconhecem a existência dessa união no próprio inventário, sem necessidade de se fazer um ato à parte, no próprio ato ali não vai gerar nenhum custo adicional, e com o reconhecimento dessa união estável e com a presença de todos ali, nós teremos então o pagamento dessa ameação para o companheiro, mesmo sem uma prévia documentação. Agora, se ele for o único herdeiro e não tiver documentação alguma, aí realmente a própria norma do CNJ determina que se faça pela via judicial. É o que resulta das normas. Ele não tem documentação nenhuma, não existe mais nenhum herdeiro, não tem nenhum registro documental dessa união estável. A interpretação que surge dessas normas é que ele vai precisar percorrer a via judicial para o reconhecimento da união estável. Reconhecida a união estável, depois ele pode fazer o inventário extrajudicial, mas ele precisar de um reconhecimento prévio. E doutor, sobre isso, então, é importante a gente já deixar um alerta aqui para as pessoas que vivem em união estável e não têm essa situação regulamentada, para não ter dores de cabeça aí no momento do falecimento. Como que elas podem solucionar isso ainda, quando começa uma união? O caminho mais rápido para solucionar, para regulamentar, hoje a gente tem no Registro Civil das Pessoas Naturais o termo declaratório de união estável. É realizar esse termo. Agora, para as pessoas que têm um pouco mais, têm patrimônio e têm algumas preocupações maiores em relação ao patrimônio, especialmente vem de outros casamentos, vem de outras uniões, e agora chegou no momento da vida que entrou numa nova união, mas sob a roupagem de união estável, é recomendável que se faça uma escritura pública, e nessa mesma escritura pública, disciplinem em regime de bens, ou separem, distinguem aquilo que é patrimônio particular de cada um, aquilo que é patrimônio comum. Então, uma escritura junto a um tabelionato de notas pode resolver esses problemas. Isso já seria uma documentação mais do que suficiente. Nós temos aqui em São Paulo, antes dessa normatização, uma decisão emblemática do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi autorizado, até de uma maneira mais avançada do que consta nas normas hoje, foi autorizado o inventário extrajudicial apenas com a escritura, estando ela registrada ou não.
Porque o que ele se colocou lá foi o seguinte, olha, a oposição que se construiu para impedir a participação desse companheiro que dispunha da escritura foi a indagação, levantada a indagação teórica, o seguinte, tudo bem, a escritura disse que vocês estão juntos desde 2010, vamos supor. Mas quem me garante que vocês continuavam juntos agora em 2020? Então esse foi o óbice levantado. E o Conselho Superior da Magistratura, a meu ver, sabiamente destruiu esse óbice, dizendo o seguinte, olha, vocês estão invertendo aí a lógica das coisas. Eu tenho um ato público, dotado de fé pública, dizendo que há união estável. Então o ônus da prova de quem é prejudicado, quem quer desconstituir esse documento, é que tem que demonstrar que essa união estável cessou, que houve uma separação de fato. Porque essa situação existe até mesmo no casamento. Se houver uma separação de fato no casamento, cessa a sociedade conjugal, isso tem reflexos no direito à sucessão. Então, o Tribunal de Justiça autorizou, por exemplo, nesse caso, porque a pessoa tinha escritura pública, mesmo não registrada. Então, é muito importante que se busque formalizar, pensando na tranquilidade dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, inclusive tendo ou não filhos desta união, ou tendo ou não filhos da união anterior. É importante que se discipline, é importante que se escolha regime de bens, é importante que se tiver necessidade de separar bens comuns de bens particulares, que se faça isso. E a escritura, juntamente com o termo declaratório, são instrumentos hábeis. A escritura, especialmente, se houver um patrimônio com necessidade de estabelecer um regime de bens diferenciado. Perfeito. Quantas considerações úteis e práticas, né, para os nossos ouvintes aqui. Então, agora, partindo aí para a última pergunta nossa do dia, nós gostaríamos que o doutor falasse um pouquinho das novidades nos serviços de cartório de notas, dentre elas a conta garantida, a escrow account, e outras tecnologias e inovações. Então, eu sou um inovador, eu sou um entusiasta da tecnologia, eu gosto e me sinto feliz por ter abraçado uma atividade que está cada vez mais incorporando novas tecnologias. Já estou analisando, assim como vários colegas, e é uma realidade, que o procedimento de confecção da escritura, às vezes o mais demorado é a conferência documental. E eu já estou vendo, e eu sei que não sou o único, muitos estão trabalhando com a incorporação da inteligência artificial como uma ferramenta. Eu não vejo nunca a inteligência artificial não chega ao ponto de achar que vai substituir o intelecto humano. Mas como uma ferramenta que aqueles dados materiais que precisa, às vezes você fica ali, você perde um dia inteiro lendo uma matrícula de imóvel para extrair, para saber o que aconteceu. Às vezes a matrícula é muito extensa, começa lá há uns 50 anos atrás e entra hipoteca, sai hipoteca, e afinal de contas o que é que está acontecendo hoje? A incorporação da inteligência artificial vai fazer com que essa análise demore segundos. Isso é uma coisa que a gente está caminhando para isso. Em 2025 teremos novidades. Eu acho que cada vez mais vai se popularizar o uso desse instrumento, dessa ferramenta, para agilizar os atos notariais de uma forma geral. Quanto à conta garantida, eu acho que é um instrumento assim, que quando as partes, os interessados, souberem exatamente da utilidade dela e tomarem conhecimento de que ela está disponível, vai ter uma demanda muito interessante. Primeiro porque essa conta garantida notarial ela é de baixíssimo custo. Ela é um custo que é cobrado pela instituição financeira credenciada, não pelos cartórios. Os cartórios ainda não são remunerados por ela, tá? Então não existe um interesse agora imediato de recebimento de nada por essa conta garantida, mas a instituição financeira recebe por cada operação o total de 0,08% da operação. E no que ela é útil? Vamos imaginar, doutora Clarissa, que a senhora tem um imóvel para vender e combinou com o comprador desse imóvel que o pagamento vai ser feito na hora que assinar a escritura. Só que aí a doutora Clarissa tem clientes para atender em São Paulo, em Piracicaba, em Campinas. Não pode ficar lá o dia inteiro esperando o comprador desse imóvel aparecer para assinar a escritura e ele fazer essa transferência bancária, para que todo mundo fique seguro. O que acontece, então? O comprador transfere esse dinheiro da compra desse imóvel para essa conta garantida notarial, que é uma conta do Conselho Nacional, do Colégio Notarial Brasileiro, tá? Transfere esse dinheiro para lá. Esse dinheiro fica sob a disposição
do cartório de notas, e uma vez que a outra parte assina a escritura, no caso, o comprador, que vai chegar depois, ou o vendedor, que vai chegar depois, enfim, depois que tudo tiver ok, a parte que transferiu o dinheiro, no caso o comprador, vai chegar e vai avisar, olha, avisa o cartório, olha, tá tudo ok, tá tudo certo, tá tudo perfeito, pode liberar o pagamento para fulano de tal. E aí o tabelião de notas vai lá e libera aquele pagamento e se obtém a quitação na maior segurança possível. Eu já vi acontecer aqui em Americana, por exemplo, muito comum acontecer a parte chegar no cartório 11 da manhã e esperar a outra parte, até disse que ia chegar 11, aí aconteceu um imprevisto no trânsito, chegou meio-dia e meia, não vai precisar isso acontecer. Numa compra e venda de carro, ainda que hoje se fala, eu não preciso mais um carro para transferir um veículo, realmente, não precisa. Mas às vezes você está ali com aquele pagamento, eu quero pagar o carro, mas eu preciso ter a segurança para pagar esse carro e receber o carro. Eu já vi acontecer de praticamente comprador e vendedor irem de mãos dadas no banco para poder operacionalizar e se sentirem seguras com esse tipo de operação. Não precisa, basta usar essa conta, a conta fica lá, sob nossa responsabilidade, e nós só autorizamos o pagamento uma vez que as partes se deem satisfeitas com o negócio. Todo mundo fica seguro. O negócio foi desfeito por qualquer razão, o dinheiro volta para quem fez o depósito, né? Nós fazemos a devolução do dinheiro. Então é uma novidade muito interessante. Vem no marco legal das garantias, trouxe essa atribuição nova para o cartório de notas. A gente já está operando aqui em Americana e a instituição financeira credenciada é o Banco Safra, então é um instrumento que eu acredito que é muito interessante, especialmente quando existe essa dificuldade de todos estarem juntos e fazerem o pagamento ali no ato da assinatura do ato, por exemplo. Sem dúvida, doutor, essa questão da conta garantida trouxe uma segurança e uma tranquilidade no negócio, porque às vezes ficava mesmo um impasse de que momento eu vou fazer o pagamento. Eu ainda não tenho a escritura, não tenho a segurança em pagar. Isso ficando sob os cuidados do cartório foi realmente uma saída muito, muito inteligente. Pena que poucas pessoas têm conhecimento, mas vamos tentando divulgar aos poucos. É recente, né? Ela foi regulamentada agora final de agosto também. E na prática tem um tempinho de credenciamento dos cartórios, tem uma parte burocrática, mas a gente já está habilitado a operar, foi recente também essa habilitação, e com o tempo acho que a demanda vai surgir, vai acontecer. Sim, que ótimo. Doutor, tivemos mais algumas pessoas aqui, a Daiane, a Clédia, parabenizando. A Clédia é minha esposa, um beijo, Clédia. É uma audiência totalmente comprometido emocionalmente com o sucesso do podcast, podem ter certeza. Sim, muito, muito obrigada a todos vocês que acompanharam, tá? Todos os amigos e familiares aqui do Dr. Scrivani. Mas caminhando para esse final, agradecer aí a todos que acompanharam, os meninos que cuidam aqui pra gente da filmagem. E o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Olha, só agradecer a ambas, é um convite que muito me honra e para a população em geral dizer que os cartórios de notas, de uma maneira geral, são serviços à disposição da população. A gente luta e acredita na seriedade desse serviço, na qualidade desse serviço, na evolução desse serviço. E é isso que a gente pretende para o futuro, oferecer um serviço cada vez melhor, de mais qualidade, mais rápido e sempre seguro, com muita segurança jurídica. Enfim, é isso. Agradeço muito vocês, me permitam isso, e dizer que estamos à disposição, tá? Foi um prazer estar aqui. Excelente, doutor Fernando. Nós também queremos agradecê-lo imensamente por estar aqui conosco. Queremos também agradecer ao público, aos participantes e também aos nossos patrocinadores, que são as empresas Extintores Brasil e a Master Immigration USA. E queria também agradecer ao doutor Fernando aqui pela gentileza. Olha que legal, nós ganhamos aqui, eu e a doutora Maine, vou abrir um Moleskine e uma caneta extremamente úteis, vou mostrar para a câmera, porque além de tudo, de muito bom gosto. Muito obrigada. Nosso próximo episódio será dia 17/12, ao meio-dia, ao vivo, e depois os episódios também ficam gravados. Obrigada, vem com a gente.